Hoje falaremos sobre a origem de Cristo e outros assuntos que tiver relacionado também. Vamos começar pela passagem de João, capítulo 7, no versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Porque a manifestação de Jesus como Cristo, que foi o primeiro Cristo, né, o Cristo do passado, ele foi em Nazaré, lá em Belém, né? E tem até aquela passagem que diz em João capítulo 1, no versículo 45: Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Provavelmente o lugar que Cristo habitou era um lugarzinho meio pobre, ou até violento, enfim. Seria comparado nos dias atuais com uma periferia, para o cara falar, pode vir coisa boa de tal lugar, então é porque o lugar não tem uma boa fama, né? Para sair uma pessoa de boa índole de um bairro que é meio esquecido, meio. Enfim, não se tem uma imagem boa daquele lugar, né? Então, quanto à questão da origem de Cristo 1, Jesus Cristo, a origem dele não é desconhecida, porque os judeus sabiam bem onde ele mora, com que família estava, que no caso pertencia a José e a Maria, quem criou ele, então não era desconhecido. O pessoal sabia de quem que era filho e onde que morava. Então não era uma coisa do tipo, surgiu alguém aí e a gente não sabe de onde veio. Não, eles sabiam de onde veio e ainda mais era mais um motivo para eles não acreditarem nele, como o próprio Jesus já havia falado em outra menção. Como também vemos em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Porque o Cristo veio para os judeus não aceitaram e ele acabou sendo aceito pelos gentios, ou seja, pelo pessoal de fora, né? De fora da casa de Israel. Quanto à questão da origem de Cristo, sabemos, é terrestre, veio da terra. Nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, ou seja, não teve contato sexual de José com a Maria, apenas Maria engravidou sem ter relação com homem nenhum, ou seja, engravidou virgem. Por isso é chamado Filho de Deus. É muito estranho atribuir-se o título de Filho do Homem a Cristo, sendo que Cristo não é filho de homem, é filho de Deus. Porque se ele fosse filho de homem, aí sim caberia chamá-lo de filho de José. Mas não faz sentido nenhum chamar Cristo de filho de José se ele não foi gerado por ele. Não teve contato íntimo com o homem. Então, se essa criança que nasceu no ventre de Maria não foi gerado por homem nenhum, foi obra do Espírito Santo, então essa pessoa é filho de Deus. Então, diferente de qualquer nascimento de qualquer outra pessoa humana que depende do sexo para poder nascer, essa criança nasceu
de forma anormal, né? De forma incomum, diferente de todo mundo que costuma nascer normalmente, entendeu? Então ele não é fruto de espermatozoide, é fruto do espírito que desceu ali e foi gerado no ventre. Então já começa por aí, o fato de ele ter nascido de uma forma diferente de qualquer outro ser humano, o que o torna um ser sem pecado, porque só é considerado pecador todo mundo menos Cristo. E como já foi falado em vídeos anteriores, Cristo é o receptáculo humano para Deus habitar, ou seja, é um corpo físico humano de homem masculino, mas que só pode ser habitado por um espírito de uma divindade, ou seja, é o Criador vestindo a roupa de criatura. Deus se passando por um ser humano usando o corpo de um ser humano. Só que as pessoas olhando do lado de fora enxerga ele e não consegue ver Deus ali porque está vendo o ser humano. Então como é que eu vou adivinhar que espírito está dentro daquele corpo? Se é um espírito de uma divindade. A própria o divino se encarnou em um corpo físico. Então as pessoas quando olham Cristo não conseguem ver a divindade nele. Porque não é questão de olhar assim a carne. A carne é física que nem olhar eu, você, é igual nós aqui, não tem diferença. A questão aqui que eu quero me referir que Cristo foi um corpo físico trazido ao mundo, feito para que Deus pudesse se manifestar em terra. Deus não tem vários corpos, ele não reencarna, ele não vai precisar de uma outra mulher virgem para poder voltar à terra de novo. Ele já tem um corpo próprio para isso. Toda vez que Deus quiser se manifestar na terra, ele vai usar o corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo, ele só tem duas vindas. Uma já foi com Jesus Cristo, quando era o Espírito de Jesus que habitou nele. Agora que o Espírito de Jesus saiu, quando levou o corpo lá para cima nas nuvens, quem vai entrar no corpo agora é Jeová. Então, quando Jeová descer com o corpo de Cristo, que realmente pertence a Jeová, não a Jesus, nunca pertenceu a Jesus. Jesus foi inquilino. Ele pegou emprestado aquele corpo para poder usar, só que aí não deu muito certo, os judeus não gostaram disso e bateu até morrer. Por quê? Porque não reconheceu ele como sendo o proprietário daquele corpo. Então, o que você está fazendo aí? Você que não pertence a esse corpo, sai daí que esse corpo não é seu. Então, mataram na tentativa de expulsar, né, aquela divindade do corpo do qual ele não pertencia. Então, para nós bestianos, esse é o significado da morte de Cristo. O não reconhecimento dos judeus como Jesus sendo a divindade deles. Porque quando for Jeová que vai vir, aí não tem por que judeu matar de novo Cristo, sabendo que agora é o Deus deles que está ali no corpo. Então, agora sim, o Cristo vai ser bem recebido pelos judeus, vai ter uma hospitalidade, vai ter um reconhecimento, entendeu? Não vai ter atrito, não vai ter nada. Mesmo se Cristo voltasse pobre, ele ia ser bem recebido, pelo fato de Jeová estar ali dentro. Então não é questão de, não aceitou porque não nasceu em berço de ouro, porque não era rico. Que o cara primeiramente nasceu numa manjedoura, né? Mas a questão não tem a ver com riquezas, com posse, com bens. A questão é estritamente relacionada ao espírito que habita aquele corpo. Então o judeu não aceita Cristo pelo fato de Jesus habitar ali dentro. Uma vez Jesus saindo de Cristo e o corpo está vazio, ele está aberto para outro espírito habitar, que no caso é o espírito de Jeová. Quando voltar, será aceito pelos judeus. Aí nessa hora até os espíritas ficam meio assim, né? Porque pro espírita, é normal um mesmo espírito ter várias vidas, né? Porque no decorrer das reencarnações, ele vai vivendo uma vida, morre, nasce de novo, morre. Então é normal um único espírito ter várias vidas, vários corpos, né? No decorrer da sua jornada. Mas aí que entra a incógnita para eles, que é o que a fé bestiana prega. Como pode um único corpo, uma única vida, que no caso é Cristo, ser habitado por dois espíritos diferentes? Como pode um corpo ter duas vidas? Ter dois espíritos ali, um viveu, largou e aí outro espírito entrou e agora é nova vida no mesmo corpo.
Como pode um mesmo corpo ter duas vidas diferentes, ser usado por dois espíritos diferentes? Porque que nem nós, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Bruno tem um corpo. Não pode simplesmente o espírito que estava no Bruno sair, depois outra pessoa entra no corpo que já foi taxado, né, batizado como Bruno, e aí a partir daquele momento vai viver outra história, a partir daquele corpo. Já tem uma vida ali, já tem uma coisa formada ali, aí entra outro espírito e começa do zero o que já tinha sido começado por outro. Entendeu? Então é a mesma coisa. Da mesma forma que Jesus, como Cristo, já deixou uma história da qual todo mundo conhece como sendo Cristo, o Salvador, que morreu crucificado, no terceiro dia ressuscitou, teve todo esse projeto de salvação, da redenção da humanidade, pregou o amor, curou as pessoas, tal. Ele já deixou esse legado. Aí entra Jeová Cristo no corpo de Cristo, e aí já pega toda essa bagagem que o outro espírito que tinha habitado antes o corpo dele deixou, sendo que Jeová não fez isso. Quem fez foi Jesus quando estava no Cristo. Então perceba, não foi Jeová que morreu, não foi Jeová que fez os milagres, não foi Jeová que andou sobre o mar, entendeu? Então tudo isso quem fez foi Jesus no tempo que ele era Cristo. Agora que ele já não é mais, que agora é Jeová, é outra história, entendeu? Então é como se ele zerasse tudo que Cristo fez no passado. Daqui em diante, agora eu que faço a minha vida. Entendeu? Então a história de Jeová Cristo na segunda vinda e segunda volta é um recomeço da vida de Cristo. Porque todo aquele passado só diz respeito a Jesus, no tempo que ele viveu como Cristo. Agora é a vez de Jeová viver a vida dele como Cristo. Que é o quê? Um Cristo glorioso, um Cristo resplandecente, um Cristo vitorioso que não conhece derrota e um tanto arrogante e bravo, né? Porque você conhece o temperamento de Jeová, que é um ser agressivo, é um ser bravo, raivoso, não leva desaforo para casa, entendeu? Então, Jeová é um espírito bem rancoroso, bem vingativo. Então, em contraste a Jesus, que é um espírito misericordioso, compassivo, tem compaixão, tem misericórdia, né? Então, é exatamente esses dois opostos, né? Aí a pessoa se questiona, né? Como pode o mesmo Cristo possuir personalidades tão diferentes? Mas não é questão de personalidade, não é questão disso. O espírito foi trocado. Não é o mesmo que estava ali. Não é Jesus que ficou bravo. É Jeová. Jeová é assim. Entendeu? Então, você tem que entender que Jesus saiu dali. Não é o Jesus que permaneceu Cristo e voltou bravo, não. É Jeová, não é mais Jesus ali. Então, a próxima vez que vocês verem Cristo, já sabe que não é Jesus que está ali, é Jeová. Já fique ciente disso. Se você está procurando Jesus, agora ele está em outro lugar, agora ele é besta. Quer achar Jesus? Vai encontrar ele na besta. Não vai mais encontrar ele em Cristo. Essa é a boa nova da fé bestiana. Entendeu? Entender que Jesus saiu de Cristo e agora está em cima da besta. Você vai achar ele ali. Então, agora se a pessoa é apegada a Cristo, para ela tanto faz se está sendo dirigido por Jesus ou por Jeová, o importante é Cristo. Então, para essa pessoa, tanto faz. O que importa para ela é Cristo. Por isso que eu falei que vai haver uma divisão entre quem segue Jesus e quem segue a Cristo. Porque uma vez Jesus saindo de Cristo, a pessoa vai ter que escolher, ou eu sigo Jesus onde ele for, ou eu permaneço com Cristo, independente se Jesus vai sair dele ou não. Entendeu? Então, é esse o embate que o cristão vai ter que refletir. Peraí, e agora? O que eu faço? Porque até então era Jesus Cristo. Agora que dividiu Jesus e Cristo, tem que decidir entre um dos dois. E detalhe, né? Enquanto a questão do nascimento. O primeiro Cristo, que é o Cristo do passado, Cristo 1, Jesus Cristo, veio da terra, nascido de mulher. Ele é terrestre, veio de Israel, né? E já o Cristo 2, o segundo Cristo, o Jeová Cristo,
Ele virá de cima, do céu. Portanto, ele é celeste, extraterrestre. Ele não veio de mulher, ele já está adulto. Porque no caso, o primeiro Cristo ele foi gerado, viu toda a infância até se tornar adulto. Ele cresceu, passou pelas todas as fases do ser humano. Jovem, adulto, menos a velhice, porque morreu aos 33, né? E ressuscitou posteriormente, né? Não posso te dizer que no decorrer de 2000 anos o corpo vai estar envelhecido, né? Ele vai estar o mesmo de antes, como se tipo parou nos 33, entendeu? Quando voltar vai continuar os mesmos 33 anos, mesmo que tenha passado tudo isso em intervalo de tempo, o corpo não vai voltar envelhecido, vai ser como se tivesse dado um stop ali no tempo e desse play de novo quando voltar, do mesmo jeito da onde parou, entendeu? Não houve um desgaste corporal em relação ao decorrer do tempo, porque já pensou Cristo de... Por isso que eu falei, a tarefa, a dificuldade que vai ser trazer um Cristo de 2000 anos atrás para esse tempo. Como que vai trazer para esse tempo? Uma coisa foi subir, e agora para descer? A parte de descer vai ser a mais difícil. Como fazer descer alguém que está lá em cima? Eu ainda dou risada da NASA. Por quê? Porque ela acha objeto, acha meteorito, acha planeta lá distante, raios-luz distante da Terra, consegue achar cada coisa, mas não consegue achar o corpo físico de Cristo flutuando nos céus. Nem os aviões que passam no céu bate nesse corpo. Está invisível para aparecer no momento certo quando for para descer. Como pode um corpo físico palpável estar invisível no céu e ninguém vê e o avião passa e não esbarra? Pois é, eis o mistério. Mas está lá. E no momento certo, quando for para voltar, ele vai aparecer. Por incrível que pareça, do mesmo jeito. Então, para concluir aqui, já falamos que o Cristo 1, que é Jesus Cristo, é nascido de mulher, é terrestre e veio da terra de Israel. A besta, que é a volta de Jesus através de outro corpo, não é reencarnação. Ele vai ficar em cima de um ser já vivente que vai representá-lo na sua volta. Então vai usar a vida de alguém e falar eu voltei através dele. Beleza. Esse alguém é a besta. Jesus Júnior besta, a saber. Ele é gentil. Ele não é israelita. O Cristo, por via de regra, ele tem que ser israelita, ele tem que vir da casa de Israel. Mas a besta, ela não pode de maneira nenhuma ser israelita. É exatamente o contrário, o oposto. Ela tem que ser de qualquer lugar, menos de Israel. Porque de Israel já se manifestou o Cristo, que é o Cristo 1. Agora, para se manifestar a besta, que é gentil, ela pode se manifestar de qualquer país, menos de Israel. Então ela pode ser japonês, ela pode ser brasileiro, ela pode ser americana, alemã, russa, australiana, argentina, o que for, espanhol, qualquer nacionalidade que não seja Israel, a besta pode surgir. Então, aí entra... E aí o Cristo 2 é aquele que vem do céu, né? Ele já não vem nem da terra, porque você vê que tanto o Cristo 1 quanto a besta, os dois vêm da terra, sendo um de Israel e outro fora de Israel, em qualquer parte do mundo, mas ambos na terra. Já o Cristo 2, ele não vem da terra, ele vem do céu, ele vem dos ares, vem de cima. Então, aí respondendo aquela primeira questão lá do versículo que eu citei, quando vier o Cristo, não sabemos de onde este virá. Aí que se encaixa tanto na questão da besta e do Cristo 2. Só que mais do Cristo 2 do que da besta. Primeiro que a besta não é Cristo. Besta é besta, Cristo é Cristo. Então já sabemos a diferença entre um e outro. Não é a mesma coisa. Então, a besta, que é o anticristo, né? Ela pode vir de qualquer nacionalidade, não tem como saber.
Não posso falar que ela vai vir de tal lugar. Ela pode vir de qualquer lugar, menos de Israel. A única certeza que a gente tem em relação ao anticristo é que ele não virá de Israel. Esse é o primeiro ponto. Por se tratar de um gentil, vai vir de qualquer país, menos dali. Esse é o primeiro ponto. Então, random, né? Aleatório. Pode vir de qualquer lugar. Agora, em relação ao Cristo 2, ele virá do céu. Um outro lugar que também não tem como saber. Porque olhar para cima é misterioso, lá para cima o céu é infinito. Entendeu? Então, duas pessoas que vão surgir no cenário mundial, né? O anticristo e o Cristo 2, poder terrestre e poder celeste, que vem de baixo e que vem do alto, o sétimo e o oitavo rei, que tem lá no Apocalipse que fala que a besta que era e já não é um dos sete e também é o oitavo. Esse é um dos sete é o sétimo, né, no caso. Ele é o sétimo e também é o oitavo, só que quem vai para a perdição é o sétimo. O oitavo é o que vem depois dele, que no caso é a verdadeira besta. Besta significa a volta daquele que um dia foi. Então, no caso, o Jesus Cristo foi. Aí, no caso, o sétimo, a volta daquele que um dia foi. Aí Jesus, voltando nele, alguém do passado que voltou como besta. Aí, de novo, a outra volta, que é a volta de Cristo agora, o corpo. É a volta daquele que um dia foi. Jeová Cristo 2. Então, é a volta de Jesus enquanto espírito do passado e a volta do corpo, que é Cristo, né? Do passado agora como Jeová Cristo. Então é a volta dessas duas pessoas importantes, de extrema importância, embora Cristo tenha uma importância superior que o da besta. Mas a besta ela já vai preparando esse terreno para a chegada de Cristo. Isso é uma visão que o cristão não tem. Ele acha que o anticristo quer tomar toda a atenção para ele como se ele fosse a atração principal. Ele não é a atração principal. Ele é apenas alguém que vai ser usado para preparar a chegada de Cristo. Cristo é a atração principal. É o que vem depois dele, é o que vem do céu. O anticristo não vem do céu, ele vem da terra. Ele vai se manifestar no meio do povo. Ele é um ser humano de carne e osso. Entendeu? Não tem superpoder nenhum. Tem nada de especial. Uma carniça ambulante andando sobre a terra. Falo mesmo. É porque é isso que ele é. Entendeu? Agora, Cristo é a própria divindade. Só que veja bem, é diferente do passado. Porque embora Jesus seja Deus e Jeová também seja Deus, Jeová é o Deus desse universo. Jesus do universo de fora. Então, por que as pessoas, quando viram Cristo na primeira vez, não reconheceram ele como Deus, se era Deus ali? Ele era Deus sim, mas não desse universo. Aí eu vou ter que ilustrar com um exemplo. Imagine dois artistas, cada um tem sua obra, sua pintura, seu quadro ali. Cada artista tem seu quadro ali, tem sua obra ali, sua pintura. É como se o pintor pegasse os personagens do outro pintor, do outro artista e colocasse na obra dele. Raptou, pegou os personagens do outro. O outro, vendo que foi roubado os personagens dele, falou: vou entrar na pintura do outro, vou entrar na obra do outro e me fazer de personagem também. Para tentar resgatar os personagens que eu perdi para esse artista. Entendeu? Então, perceba, são dois criadores com obras, com vidas, com criações diferentes, existências diferentes, entendeu? E aí o Criador sai da larga a sua obra para entrar na obra do outro como personagem, não como artista, porque ele entrou na obra de um artista que não foi ele que fez a pintura, foi outro. Para resgatar o que esse artista tinha roubado, né? Os personagens que pertencem a ele, não a esse daí. Imagina, o cara pega, apita o que não é dele, põe na história dele e se quiser tirar vai ter que entrar na minha história, entendeu? E entrar na história do outro não faz de você um artista, você tá meio que tendo que obedecer às regras desse artista que tá aí, entendeu? Que não é você. Você despojou de ser um artista lá fora para entrar na obra do outro como um personagem. E aí vai ter que viver a história de acordo com esse artista que está aí, que não é você.
Entendeu? Então, basicamente, Deus despojou de seu lugar para entrar na história do outro, na vida do outro, do outro Deus, né? Que é esse Deus que está aí. E não é ele que criou isso aqui, entendeu? Só veio pegar o que é dele e cair fora. O que eu estou fazendo aqui se nada aqui é meu? Nada aqui me pertence, não foi eu que fiz. Entendeu? Então as pessoas deram Cristo como homem porque sabia que aquela divindade não era a divindade daqui, então não tinha como reconhecer. Os filhos reconhecem o pai da casa. Agora, quando vem um estranho que não é da casa, eu vou reconhecer ele como pai? Não vai, né? Então, esse reconhecimento final que só vai vir na volta de Cristo quando o Deus, o Pai dessa casa descer. Aí sim haverá um reconhecimento geral, aí todo mundo vai ver que é Deus mesmo no corpo de Cristo. Mas aí no passado já não se referia ao mesmo Deus. Por isso a existência de dois Deus. É o que a fé bestiana prega. É uma fé duoteísta. Duoteísta significa o quê? Que crê em dois Deus de D maiúsculo. Dois Deus absoluto. Só que cada um no seu universo. Não pode haver dois Deus no mesmo universo. Um está de passagem aqui só para pegar o que é dele e cair fora. E o outro é de fato o dono da casa. Então, o dono da casa é óbvio que ele vai ser bem recebido no seu próprio lar, né? Não tem como ele ser humilhado na sua própria casa. Isso não existe, não tem como. Então, a questão é que a volta de Cristo é algo assim, estupendo, imprescindível, porque é ele que vai trazer o fim a todo tipo de conflito. Porque a besta, o anticristo, ele só tem um propósito: causar mais conflito, mais divisão e separação. A ideia da separação é algo muito impregnante relacionado à besta, separação. E o Cristo vem para trazer a união. Só que como eu vou me unir com um Deus que não é meu pai? Eu preciso saber quem é meu pai para me unir com ele. Eu não posso achar que só existe um Deus e o único pai que eu vejo eu dou ele como verdadeiro, sem saber que existe um que é falso e um que é verdadeiro. Aí se eu acredito que só existe um, e esse um que eu acredito é justamente o falso, eu vou me unir com o falso pensando que é o verdadeiro? Você está entendendo? Então, olha a gravidade da situação. Abrir a boca e falar, adoro Deus. Tá, que Deus? Qual Deus? Porque é mais de um. Entendeu? Falar que só existe um e dar ele como verdadeiro é se unir com o falso e não saber. Entendeu? Então, você não buscar a verdade é uma irresponsabilidade sua de não buscar sua paternidade e não saber quem é seu pai. Então, você também é culpado por não querer saber da verdade e não ir atrás. E não procurar saber quem é meu pai de verdade. E não ficar chamando qualquer estranho de pai e aceitar como Deus da sua vida. Entendeu? Então é muito sério isso daí. As pessoas não estão pesando isso. Acha que só porque é Deus, só porque é bonito, sou defensor da vida. Que vida? Da vida falsa? Então você é mentiroso junto com tudo que existe aqui que não é real, que é ilusório. Então você também é mais um NPC da história. Para quem não sabe, NPC é um termo aí de videogame, robô. Entendeu? Então você não existe. Você vai sumir junto com isso daqui. Então, é muito sério isso daí. Então, é a busca pela verdade. Só que aí que tá, a verdade de um não é a verdade para todos. Você tem que saber qual que é a sua. Se você é daqui, o Deus daqui te pertence. Se você é de fora, o Deus de fora te pertence. Então, você tem que sair. Você está numa casa que não é sua. Agora, se você está aqui, você vai ser bem recebido. Não tem por que você fugir. Então, é uma questão muito delicada. Fé bestiana não tá para brincadeira. Se você não entende a fé, é porque essa fé não é para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais @bem-vindos ao fim.